Você tá no lugar e aí você faz vários tipos de pão, vários tipos de modelagem. Aí é tudo muito normal. Aí um belo dia troca a farinha. Pode ser que a modelagem que você esteja fazendo sirva e tenha um bom desempenho, mas pode ser que não. E muitas vezes a pessoa, mesmo tendo experiência, a última coisa que ela testa, por incrível que pareça, é modelagem, tá? A pessoa acha que é a fermentação, a pessoa acha que é a temperatura, que é a hidratação, mas muitas vezes o pão dá uma travada ou desenvolve de uma maneira que você não gostaria no forno devido ao tipo de modelagem que você fez. Por quê? Porque você ficou com a sua cabeça na resposta da outra farinha, que tinha um determinado tipo de resposta à modelagem, ao trabalho que você dava, e aí quando troca a farinha, você repete e esquece às vezes de testar uma coisa simples, que às vezes é relaxar mais a modelagem, não fazer tão justa, tá? Ou até mesmo mudar o formato, né? Porque algumas farinhas você precisa testar sim, ver qual é o tipo de modelagem que se ajusta melhor, principalmente para essas que vão dormir no Baneton. Força demais, dependendo da farinha, atrapalha um pouco, tá? Tipo, por exemplo, a biorgânica tem que ter cuidado, porque é uma farinha que se você der muita força na modelagem, ela deforma dentro do forno, tá? Não fica tão bonito o pão. E isso é ajuste, você vai fazendo um, vai fazendo o outro, você vai meio que ajustando a força que você vai fazer na mão nessa hora, tá? Porque às vezes é muita força que sem querer a gente dá e o pão definitivamente não gosta, tá? Ele não responde da maneira que a gente gostaria. Então aí tem que maneirar um pouco na modelagem. Porque também tem uma lenda, tipo, não interessa o que eu vou fazer, eu taco lá no Baneton, o pão pega o formato do Baneton. Já ouvi isso? Que o pão pega o formato do Baneton. Gente, não é que o pão pega o formato do Baneton. Ele vai repousar lá, ele vai sair aparentemente no formato do Baneton, ok. Mas se ele pegasse de fato, a gente nunca teria erro, certo? Então, aquela forma do Baneton é como se fosse um apoio, uma estrutura. Mas é lógico que o que você faz antes interfere sim, a massa tem memória. Por isso que tem muita coisa que se você modelar errado, o resultado final não é satisfatório. Porque se você pudesse tacar qualquer coisa no Baneton e milagrosamente a massa pegasse aquele formato, nossa, seria incrível, maravilhoso, né? O pão vai desenvolver, isso tudo ajuda no desenvolvimento e forneamento correto, tá? Para você ter no final uma estrutura de miolo. Então, as coisas não pegam o formato de formas e cestos. Formas e cestos são orientação, são paredes, são guias, tá bom? Quando você tá com aquela bola da massa pré-modelada, ou qualquer outro tipo de massa, vamos dizer a baguete, que a pré-modelagem é como se fosse um tijolinho. Essa massa ela tá relaxando, mas ela tá fermentando. Mesmo que ela esteja numa temperatura controlada, colocou o fermento, está fermentando. Então, quando você vai fazer a modelagem, eu gosto de esticar essa massa e eu removo o ar. E aí tem aquele negócio, remove ou não o ar? Muita gente diz que se você remover o ar, você está matando os alvéolos. Gente, a maioria dos livros aconselha sim e tem um fundamento. Você tem que renovar o ar, porque está sendo gerado também um ar, entre aspas, que as pessoas não querem lá dentro, as leveduras, os seres não querem. Então você tira um pouco do CO2 sim, porque depois ele vai voltar a fermentar. Você não está matando alvéolos, tá? Seu pão não vai solar porque você esticou a massa e tirou um pouco do gás, sabe? Agora, o que acontece? Para uma pessoa que deixa fermentar na caixa e aí ela no dia seguinte vai fazer uma modelagem, realmente, se ela depois só vai esperar 1 hora ou 2, ela não pode sair removendo com a mesma força que uma pessoa que fez antes. Essa é a sutileza. Só que geralmente a pessoa que faz na caixa, ela quando vai explicar, ela fala que não pode, porque mata os alvéolos. Gente, não tem matar alvéolo nenhum. Tem você entender como que você vai remover o gás e o momento que você vai remover o gás e a força que você vai imprimir na sua massa. Não precisa ser o incrível Hulk, tá? Assim, é com delicadeza, a massa responde, entenderam?
E assim, lógico que quando você faz isso antes e dá um tempo, a massa se recupera de outro jeito. Quando você faz faltando 1 hora para botar no forno, depois da massa já está toda estufada, é diferente. Quando você tem uma maçona e você divide e você coloca ela para fermentar após a modelagem, eu considero que você está criando um microambiente, tá? Quando você tem uma super massa, é um outro ambiente. Então, para mim, nesse caso, gera resultados diferentes. Mas isso também depende das temperaturas que a pessoa está trabalhando. Por quê? Porque uma massinha numa temperatura alta, ela tem uma resposta. Uma maçona numa temperatura alta, ela tem outra velocidade de resposta, tá? E aí quando você picota essa massa e coloca no baneton, isso também se modifica. Então, eu acho que tem diferença sim de você repartir essa massa e deixar fermentar no baneton e você fermentar ela na caixa e depois fermentar. E qual é a diferença que eu vejo? A remove ar não, né, agora? Eu vejo o seguinte, as pontas da minha massa, da caixa, não vão estar no mesmo ponto de fermentação do miolo da massa. E aí quando você vai partir essa massa, você vai ter diferentes pontos, até textura para manipular a massa, tá? E a velocidade da fermentação vai acontecer de outro jeito, sim. Então, muitas vezes você não vai ter uniformidade quando você separa depois isso no baneton. Coisa que, quando você pega, corta todo mundo e já porciona no baneton, é mais fácil de você obter. Quase todo mundo fermentando no mesmo tempo. Sempre tem um ou outro que dá um pouquinho a mais, mas é muito raro. Fica todo mundo mais ou menos igual, tá? Porque a velocidade que a pessoa faz a modelagem e bota no baneton acaba zerando todo mundo, tá? Um ponto de fermentação.